E tá no ar mais um BaiCast, o podcast da Baico que fala de empreendedorismo, gestão, avaliação de empresa e, claro, compra e venda de negócio. E hoje nós estamos com uma convidada mega especial, que é um prodígio do empreendedorismo. Vocês vão entender o que eu tô falando. Uma empreendedora muito jovem, que mesmo assim conseguiu ter uma sacada muito legal para o setor da saúde. E a gente agora vai entender qual foi essa visão do empreendedorismo e como está sendo essa jornada, que mesmo muito nova, porém que pode aí nos ajudar a minimizar e trazer mais coisas. Seja muito bem-vinda ao nosso BaiCast, Marina. Muito feliz em te ter aqui. Uma empreendedora tão jovem que já teve uma visão ali e a gente está super curioso para saber como que a Alina foi fundada, ali na saúde, todos esses detalhes. Sejam bem-vindos ao BaiCast. Muito obrigada, Rafa. Acho que primeiro queria agradecer essa oportunidade de estar aqui no BaiCast. É um podcast que para todo mundo que está pensando em empreender ou já está empreendendo, traz muitos insights. Então, primeiro, muito obrigada. Seja muito bem-vinda. Agora conta pra gente a sua formação, a sua jornada como um todo e o clique, a hora que você falou assim, isso daqui não tem no mercado, deixa eu começar a profissionalizar e a trazer essa solução aqui para o mercado como um todo. Perfeito. Então, acho que me apresentando aí para o pessoal, primeiro, meu nome é Marina Gontijo, eu sou fundadora e diretora de operações na Alina, e minha formação, na verdade, é como economista. O que todo mundo me pergunta, você é médica? Não, não sou. As profissionais exóticas, né? Exatamente. Estudam uma coisa e fazem outra. Conheço algumas delas. A maioria, na verdade, né? Acho que todo mundo acaba vendo ali a sacada. Mas igual você falou, acho que a minha história empreendedora, ela começa em 2018, quando até mesmo a Alina ainda não existia. Eu estava fazendo estágio numa grande corretora de seguros de saúde aqui em Belo Horizonte mesmo. E eu sempre fui muito apaixonada por econometria na área da economia. Econometria na área da economia. Traduza isso para os nossos ouvintes. Perfeito. Econometria, basicamente, é a estatística que a gente usa na economia. E a gente usa muito para, assim, a gente tem um problema, a gente joga ali o problema, coloca alguns dados estatísticos, roda regressões, roda realmente matemática pura para tentar descobrir estruturar. Um padrão, descobrir algo que vai se repetir com base no seu histórico. Exatamente. Então, quando eu estava lá nessa corretora, começaram a surgir grandes clientes para ela. E um desses clientes que tinha um seguro de saúde, um plano de saúde, teve acesso ao que a gente chama de recibo ali do plano de saúde. Ou seja, assim, para todo mundo entender, toda vez que você usa a sua carteirinha, você vai gerar uma conta para o plano de saúde. Sim. E essa conta, quando você está num plano empresarial, ela vai cair direto para a empresa de novo. E a empresa vai pagar essa conta. Certo. E naquela época estava começando a surgir o que a gente chama de problemas de sinistralidade. Que significa que a empresa que está pagando o plano para o funcionário, ela falava assim, se o funcionário está usando excessivamente, ela começa a receber reajuste muito alto. Porque então, você começa a entender que aquela carteira tem mais probabilidade de risco do que uma carteira que pode ser rentável para o plano. Exatamente. E no final tudo é um negócio, né? Exatamente. Tudo é um business, sim. Até mesmo a saúde. Sim. Então a gente começou a tentar resolver aquele problema, né? Como corretores, a gente foi vendo que tinha ali realmente que tentar ações de saúde para melhorar aquelas carteiras. E aí a gente recebeu esse recibo, que é um Excel gigantesco, sem nenhuma explicação muito boa. Literalmente, usou esse procedimento nesse dia, nesse local. Sim, dados então aleatórios, assim, aleatórios no sentido de muita massa de dado, com pouca informação e pouco usabilidade com relação àquela massa de dados gerada. Exatamente. E na época, estava até surgindo algumas corretoras pensando assim, vamos colocar os pacientes que mais utilizaram o plano. E, assim, isso não traz nenhum resultado, na verdade. Você vai apontar um problema e não vai trazer nenhuma solução para ele. E aí, a gente se debruçou naquele Excel e ficou procurando padrões. Justamente por isso vem essa parte da econometria. E rodando regressões, criando algoritmos dentro, a gente conseguiu começar a estruturar aqueles dados e informações para o cliente. E isso foi tudo lá em 2018. A gente fez um MVP junto com essa corretora. E o negócio parecia que estava dando certo, as empresas estavam gostando, era bem embrionário na época.
E em 2019, a gente resolveu fazer disso um negócio. A gente, que eu falo que é eu e o meu sócio fundador, o Matheus Araújo. E aí a gente começou a bolar ainda mais como que a gente ia explorar essa área, que hoje já tem um nome até muito conhecido, mas na época não, que é o de Health Analytics. Health Analytics, sim. Exato. Que é a análise dentro da saúde, com base nos dados já gerados e não na própria medicina, mas sim no volume de dados criados. Exatamente. E a nossa história, ela continuou ali bem no Health Analytics, só que em 2020 a gente teve uma frustração muito grande, que a gente viu que a gente trazia muita informação e o que eu te falei, pouca ação. Uhum. E muito Mas focado... a Lina já tinha sido fundada, então? Já tinha, em 2019. Em 2019 vocês fundam a empresa. Exato. E curiosidade, Lina por quê? Lina é linha em grego e o nosso sistema ele é fundado em linhas de cuidado. Que aí foi porque que a gente saiu do Health Analytics para fazer a coordenação do cuidado. A gente faz os dois. Então, em 2020, com essa frustração que a gente teve... E você só gerava dados, gerava, mas você não conseguia atuar. Exatamente. Que legal. E a gente queria muito colocar o paciente no centro. O nosso objetivo desde o início é cuidar de pessoas. E a gente via que muitas vezes a gente apontava um problema e aquele problema não tinha ali a solução no final. Então, em 2020, vendo essa frustração muito grande que a gente estava tendo, a gente começou a se aproximar de operadoras de saúde. E aí, operadoras de saúde, que eu digo que são as Unimedes, aí seguradoras tem Sul América, Amil, Bradesco, enfim. Porque a gente viu que eles eram os que podiam fazer a ação. Eles que podiam chegar e falar assim, a Rafa tá com um problema aqui, então vamos tentar fazer alguma coisa para melhorar o problema dela. E aí a gente continuou... E seria uma ação paliativa, por exemplo, eu estou tendo muita recorrência de clínico geral. Vocês entendem esse padrão e aí você estrutura uma equipe para mencionar, tá assim, por que você está tendo essa recorrência de uso? Porque isso vai onerar o seu plano e na sua renovação vai ficar mais alto. Bacana. Essa é uma das coisas que a gente faz. A gente identifica, por exemplo, você está indo muito no clínico. Então, provavelmente, você está um pouco perdida. Você não está conseguindo resolver seu problema, né? Uhum. Então, a gente dá esse alerta através da nossa plataforma, falando, olha, a Rafa está com algum problema nisso, faz um contato com ela, vamos tentar resolver o problema dela. Outro ponto também que a gente faz a Rafa está indo muito fazer fundoscopia, indo muito no endócrino. Poxa, esse padrão aqui, parece que a Rafa está com diabetes. Uhum. Gente, vamos colocar ela então na linha de cuidado de diabetes. E essa linha de cuidado que a gente faz, ela é extremamente personalizada de acordo com o que a pessoa vai apresentando de padrões. Então, por exemplo, eu tenho diabetes, eu tenho hipertensão e eu tenho, não sei, então uma gestante ao mesmo tempo. O nosso algoritmo ele é capaz de juntar todas essas informações, criar uma linha de cuidado e a linha de cuidado, o que ela faz? Ela vai falar assim, qual que é a melhor forma de cuidar desse paciente? Então a Marina tem que fazer, ir no clínico, depois de 3 meses ela tem que fazer uma fundoscopia, depois de 3 meses ela tem que fazer um exame pálpebra mais macular, específico, sim. E vai juntando tudo isso de forma a diminuir o que a gente chama de gap de saúde. Porque hoje a gente vê muita gente com muitas comorbidades que não seguem o padrão que elas deveriam fazer para ela ficar saudável. Então, só para eu entender, então você consegue trazer uma redução de custo para o plano, porque você começa a autuar aquela repetição de padrão antes mesmo dela acontecer, então ele não vai precisar ir 10 vezes no clínico, porque com uma amostra aí você já fala, ele tem a probabilidade de ter essa doença, já vamos então alertá-lo e ele ganha tempo, porque ele vai descobrir de forma mais rápida, de forma mais saudável. Que interessante, não? Que sacada incrível, Marina. E me conta como que tá a jornada hoje. Hoje vocês estão, então, 100% a empresa de vocês ainda. Quem são os principais clientes? Só para a gente entender como que a sua estrutura e o seu modelo de negócio funciona. Bacana. Hoje a gente continua sendo bootstrap, então, que até depois a gente pode falar mais sobre isso, é desafiador, mas também tem suas vantagens. E hoje, nossos principais clientes são operadores de saúde, clínicas de atenção primária, que justamente fazem essa atenção antes que o problema aconteça, e também empresas de telemedicina. Então, hoje a gente tem... Você tem 3 pilares principais, todos focados, então, numa redução e numa prevenção. Exatamente. Você usa a prevenção como uma redução de custo. Exato, colocando atenção primária, paciente no centro e cuidado coordenado, que a gente chama. Nossa, muito massa a sua jogada. Vamos falar, então, de bootstrap, que é uma coisa que traz muita dúvida para os nossos ouvintes e até para quem está empreendendo. Bootstrap, então, é a tradução do empreendedor que vai sozinho segurando o percentual da empresa e não recebe nenhum investimento, nenhum
também uma ajuda por toda a sua jornada. Explica pra gente um pouquinho por que vocês tomaram essa decisão, como que vocês estruturam esse movimento de M&A da empresa para o futuro, como que está essa visão mais estratégica nesse sentido. Bacana. Então, assim, a gente recebe, acho que não tem um mês que a gente não recebe o pessoal perguntando: vocês não vão abrir captação? Vocês não vão vender? Vocês não vão vender? Cadê a valuation dessa empresa? Exatamente. Então, assim, a gente tomou essa decisão bem no início porque o mercado de saúde, quando a gente começou, era um mercado. E até mesmo era muito obscuro, porque eu acho que essa parte de health techs mudou muito com a pandemia. Virou um mercado mais atrativo para investimento, as pessoas começaram a olhar melhor assim, para as health techs, e na época a gente ainda estava muito no escuro. Igual você falou no início, eu iniciei essa jornada aos 20 anos, hoje eu tenho 25. Então, assim, não saber também muito sobre o mercado trouxe uma insegurança para a gente, que hoje a gente já consegue manejar muito bem. Então, a gente falou: olha, vamos então de forma orgânica, tentar ao máximo, extrair ao máximo, fazer bootstrap não é fácil, a gente... Porque, queira ou não, o risco fica todo com vocês, né? Exatamente. Risco e acerto, ônus e bônus, fica aquele turbilhão de emoções ao mesmo tempo, mas quanto maior o risco, maior também a recompensa. Exato. E muita gente fala até com a gente: poxa, vocês tomaram essa decisão lá no início, a gente teve que passar por momentos muito difíceis mesmo, abrir mão de muitas coisas. A gente que é empreendedora sabe que são noites passadas e, assim, apertando mesmo caixa. Mas essa decisão, acho que pra gente hoje foi muito boa, porque, igual você falou, a gente tem o controle da empresa de forma tranquila. Mas eu não posso nunca falar que... Nunca estou aberta. Exatamente. Porque o M&A... Exato. É algo também muito bom para quem quer expandir muito. Eu acho que quando a gente fala sobre M&A e fala muito sobre trazer os investimentos, é muito importante quando você quer, às vezes, ganhar ali no mercado uma vantagem competitiva, é essencial. Então, eu nunca posso falar nunca, mas no momento a gente não está com captação aberta ainda. E se fizer valuation, acabaicou, hein? Exatamente, não tenha dúvida. Mas, Marina, agora umas dúvidas. Qual que é, assim, a sua maior motivação para essas mudanças? Porque você falou que até 2020 você tinha um conceito da empresa de ser mais essa visão analítica com relação a dados, e aí você já identifica dentro da sua própria oportunidade mais uma avenida para você crescer. Conta pra gente um pouco quais são, assim, os próximos passos, como que você enxerga esse mercado, as inovações que ainda cabem e, claro, né, o que pode ser agregado aí dentro da Lina como um todo, para que você tenha ainda mais robustez nesse grande projeto que vocês estão criando. Bacana. Então, eu acho que a gente teve essa mudança de ideia realmente, de concepção do que a gente estava oferecendo para o mercado em 2020, porque a gente viu que a gente queria ação e colocar realmente o paciente no centro. Então, em 2020, a gente teve uma oportunidade muito bacana, que foi participar de um programa de aceleração de uma Unimed que chama VTRP. Ela fica no Rio Grande do Sul, em Lajeado. Que legal. E foi ali que a gente viu, falou assim: olha, acho que com as operadoras a gente consegue ter uma ação maior. E ali, trabalhando com eles, a gente gosta muito de fazer isso com os nossos clientes. A gente entra dentro do cliente, a gente vê quais são as dores. A gente nunca fala que a nossa plataforma está completa, sempre tem espaço para melhorar. Esse é o diferencial do empreendedor. Nunca está completo, mas também não espera a perfeição para começar. Exato, isso também é outro ponto. Porque muito só se a economia tiver X, só se o partido A ou B estiver no poder, só se isso acontecer que eu vou começar. Gente, começa. É aí que nascem grandes empresas, grandes oportunidades. Exatamente. Eu acho que você ficar esperando o tempo todo não dá. E foi justamente isso. A gente começou a ver que dentro da operação deles, de outros clientes nossos, tinha muito essa pegada de atenção primária à saúde, principalmente por causa da pandemia. Então, o pessoal queria jogar mais as pessoas para trazer para atenção primária, aí dando só uma explicada, porque hoje tem planos que te permitem ir muito direto no especialista. Então, eu tô com uma dor de cabeça, eu não sou médica, mas eu falo assim, vou no neurologista direto. E isso não é, assim, a forma com que a gente deveria agir, porque você vai no neurologista, ele vai falar assim, tá, mas qual que é o seu histórico? Ele não vai ter acesso ao seu histórico. Às vezes também, eu vou no pronto atendimento. Isso acontece demais. Você vai no pronto atendimento, eles não sabem o seu histórico. Não vai ser um especialista ou vai ser, assim, um médico que te conhece para te atender. Então, essa ideia da atenção primária veio muito na pandemia porque falou, olha, para de ir no pronto atendimento. Começa a ter histórico da sua saúde. E começa a ir um médico que vai saber quem é você.
Então, a gente vendo isso, a gente falou, olha, então... É uma sacada muito boa mesmo. E uma maturidade que o mercado ainda está sendo educado para isso, porque é muito cômodo você ficar usando o plano, mas também é ruim que na sua próxima renovação o plano vai vir com aumento. Exatamente. E você começa a ficar rodando ali vários especialistas com diagnósticos pobres, né, no sentido de tem que ser rápido o atendimento, vou te pedir um calhamaço de exames que às vezes, muitas das vezes, desnecessários e pouco efetivo. Exatamente. E foi essa sacada que a gente viu e falou, a gente precisa trazer essas informações para esses médicos da atenção primária, eles precisam saber como também chamar as pessoas, porque muitas vezes as pessoas não vão até eles, então se eu tô vendo que tem alguém com algum problema, eu vou chamar ele para vir no atendimento comigo e vou tratar dele como um médico da família, que é o que a gente fala, que antigamente, assim, acho que na época dos meus pais era muito comum, né, tem um médico da família, tem um médico que a família inteira vai, e eles estão querendo voltar com esse conceito, porque além de trazer uma redução na sinistralidade, você aumenta muito o cuidado com o paciente. Exato. Pelo fato do conhecimento, pelo fato do histórico ser relacionado. Exatamente. Me conta aqui, Marina, um caso que a Alina descobriu algo, talvez uma doença, alguma comorbidade ou fatalidade que iria acontecer e vocês conseguiram prever ali com essa visão de dados, um fato que a gente consiga ainda materializar mais a tecnologia sendo aplicada. Legal. Tem um caso, é um dos nossos primeiros casos, eu acho que é o que eu mais gosto. A gente estava, na época a gente ainda atendia muitas empresas e não as operadoras, e a gente começou a ver que tinha uma empresa que ela estava com uma utilização muito grande de gestantes, e essas gestantes elas estavam o tempo todo tendo prematuros. E a gente achou um pouco estranho, porque isso estava fora do padrão. E aí a gente começou a conversar com o pessoal da empresa, o RH, e falar, olha, a gente está vendo muitas gestantes com prematuros, e eles não tinham nem ciência disso. E aí, pra gente fazer... Aí, foi a parte que até a gente quis fazer uma ação, a gente falou, não, vamos tentar mudar isso aqui. E a gente começou a mandar para as gestantes, que no caso, a maioria nem eram titulares do plano, ou seja, eram as esposas dos maridos e tal, e mandava para elas assim, olha, você já fez seu pré-natal? O pré-natal, ele é coberto pelo plano. E descobrimos que, na verdade, era isso. Elas não estavam fazendo pré-natal porque elas não sabiam que tinha que fazer o pré-natal. Então, isso levava elas a ter pré-eclâmpsia, que é a hipertensão na gestante, e levava ao parto prematuro. E quando a gente fez isso, a gente reduziu em 25% o caso de prematuro, simplesmente com uma coisa muito simples que era, gente, faz o pré-natal. E você tem um diagnóstico melhor para... No caso, aí são duas pessoas que você está ajudando, né? Um bebê e uma mãe, que talvez uma mãe de primeira viagem, que também não tenha tanto conhecimento, mostrando também que quanto mais acesso e mais cuidado ela tiver naquele momento que ela está buscando, é algo que vai tratar, e tudo isso com dados, que é a mina de ouro desse nosso século, dessa nossa era que a gente está vivendo. E agora me conta o oposto. O que foi, assim, algo muito desafiador na sua jornada empreendedora? Algo que em algum momento colocou até em xeque a ideia no seu coração, a continuidade do projeto? A gente sabe que não é uma, vão ter vários dias que isso acontece. Só para os empreendedores não românticos não ficarem esperando aquela história perfeita. Mas aquele momento que você pensa, poxa, isso não estava previsto na rota. Nossa, é aquele famoso todo dia é o primeiro dia, né? Todo dia a gente vai encontrando. Olha, eu acho que uma coisa que até estava conversando muito com a Renata ali é que a gente tem muita dificuldade, às vezes, de achar pessoas que vão estar com o mesmo propósito da empresa. Então, quando a gente procura uma equipe, é muito difícil também. É igual eu tentei explicar aqui muito rapidamente, mas é um mercado muito denso. Então, muitas vezes a gente tinha essa dificuldade de trazer pessoas para o time. Porque você tem que achar alguém que entenda minimamente de saúde e alguém que goste de dados. Exatamente. Bem-vindo ao Valuation. Bem-vindo ao mundo do Valuation. Viu a dificuldade? Exato. Eu imagino que vocês devem passar pela mesma coisa que a gente passa. Acho que o mercado todo, porque talvez. Mas é uma completude de profissionais, né? E geralmente o cérebro, ele tem uma predominância muito grande. Ou você é bom na área da saúde, ou você é bom na área das exatas. Buscar esse misto, essas pessoas que já conseguem acessar os dois lóbulos ali de forma muito mais ágil, mais rápida, é difícil. É muito difícil. Então, eu acho que tiveram algumas vezes na nossa história que eu e os meus sócios, a gente falou, gente, como que a gente vai passar por isso? E hoje, assim, eu acho que a gente está com a melhor equipe possível, e a gente até recebeu um prêmio ano passado do Fleury,
Que legal. E eu lembro que a gente sentou e eu falei, gente, eu tenho certeza que com essa equipe, que continua a mesma, a gente consegue qualquer coisa. E é muito importante, eu acho que na jornada empreendedora, você ter pessoas do seu lado que você confia e que você tem certeza que qualquer obstáculo, porque, igual eu falei, todo dia é o primeiro dia. Você vai ter um problema ali, às vezes, no mercado. Veio uma nova legislação. Tem muita gente falando sobre LGPD, a gente já fala isso há um tempo, mas LGPD foi um momento que a gente falou, nossa, e agora? Será que isso aqui vai mudar? Porque a gente tem acesso a dados, mas a gente não é dono dos dados, mas a gente é operador dos dados. Como é que funciona? Mas quando você tem essas pessoas do seu lado, você fala, não, a gente vai resolver, gente. Se o nosso propósito é cuidar de pessoas, e as pessoas estão alinhadas com esse propósito, que eu acho que a nossa equipe hoje está, a gente consegue passar por qualquer coisa. Muito, muito massa a visão. Uma curiosidade, a pandemia, ela foi um propulsor ou ela foi um dificultador na jornada da Alina? Essa pergunta é muito interessante, porque, assim, ao mesmo tempo que trouxe uma visibilidade muito grande para a Self-Techs, eu acho que hoje a gente é muito mais abordado tanto para eventos, para conversas e tal, do que antes a gente seria. Mas também eu acho que a pandemia, ela trouxe um ponto que durante muito tempo a gente ficou estagnado ali por ser da saúde, porque a gente não conseguia seguir em frente, né? As pessoas estavam com muito medo, tinha muito gasto que ficou retido, então as operadoras não estavam querendo investir em tecnologia também. Porque principalmente o setor da saúde, ele foi o primeiro ali a sofrer mudanças muito rápidas em tão pouco tempo, demandas altas, exatamente, incertezas, inseguranças. Mas então trouxe, assim, a parte positiva foi eles entenderem que quanto mais informação, menos custo, e para o mercado que no momento era ali o grande gargalo da economia, era o mercado que estava mais sendo consumido devido ao próprio cenário que nós fomos inseridos. Então teve ali uma parte boa. Exato, e eu acho que um ponto muito importante, que eu até tinha esquecido de falar, é que a telemedicina fez muita diferença, e ela foi, né, liberada por causa da pandemia. E hoje a telemedicina, a gente tem grandes parceiros de telemedicina que nos ajudam a fazer esse cuidado coordenado de forma assíncrona, né? Então eles ligam para as pessoas, fazem o cuidado, colocam eles na linha de cuidado. Então essa parte da comunicação com o paciente ficou muito mais facilitada, e isso fez total diferença para a gente. Muito bom. Hoje a Alina está com quantas pessoas na equipe? Hoje nós temos 12 pessoas, mas a gente está contratando, então se alguém... Aproveitem. Pessoal estiver interessado, principalmente desenvolvedor, sempre precisamos, né? Desenvolvedor, porque o sistema de vocês é uma plataforma que os seus usuários, que no caso são os planos e as operadoras, têm acesso, ou é uma interface para os dois? É uma plataforma. Hoje a gente disponibiliza para os times de saúde desses players e eles usam. Mas também a gente já pensa muito, a gente é muito solicitado para que essa informação que a gente coloca da linha de cuidado fique também disponível para o paciente, para ele poder acompanhar a saúde dele. Então a gente está pensando ainda aí. Nessa interface. Porque é muito interessante que quando a gente fala de tecnologia, a gente fala de um outro tempo. Então, às vezes, algo que, é uma ideia, é só fazer isso daqui para ficar responsivo, talvez para o usuário também acompanhar em tempo real a evolução dele, ou qual que é o risco dele de determinada doença. Só que esses são 3 anos e muito dinheiro, né? As pessoas... O desenvolvimento em outra língua, e tem que fazer o real time ali das informações. Vocês programam em qual língua? A gente usa Node, os algoritmos em Python, tem Java também, mas para deixar bem completo. Mas basicamente é isso. Mas assim, os algoritmos mesmo são todos em Python que a gente usa. E como oportunidade, Marina, como você enxerga o mercado que vocês estão desenvolvendo essa tecnologia, trazendo aí tanta solução ágil, tanta mudança e adaptabilidade ao mesmo tempo, mas o que você vê assim de mais oportuno para o mercado até 2030? Nossa, 2030 é muito tempo. Tá muito longe. Tá. 2030, você já vai estar com 30 anos. 2030 é muito tempo. Mas uma visão assim, essa década que a gente já consegue mostrar o que ela vai nos trazer de tendências, o que ela traz de oportunidade, como que você enxerga assim, uma visão mesmo, uma curta, longa história com relação a esses próximos anos? Bacana. Eu já estou vendo muito o mercado se mexer para fazer cada vez mais o paciente ele ficar junto com a
tecnologia. Então, como a telemedicina que eu disse, tem muita gente já desenvolvendo aparelhos que vão conectar você com o seu médico. Então, eu já vou fazer a medição da minha diabetes aqui e o meu médico já vai receber lá a minha glicemia, né? Certo. Então, e algum ato ali extremo, ele já consegue intervir direto. Então, eu acho que o mercado, ele tá cada vez mais se movendo para deixar cada vez menos necessário com que o paciente chegue aí num pronto atendimento. Atos crônicos extremos. E também cuidar principalmente dos crônicos. Eu acho que isso é algo que vai sempre impactar financeiramente os planos e também eu acho que as pessoas precisam ser melhores atendidas nesse âmbito. Então, o mercado, acho que 2030, igual eu falei, é difícil pensar porque é muito tempo, mas eu acho que até lá a gente vai estar super, hiper conectado e cada vez mais fazendo essa troca de dados, mas dados que façam sentido, né? Porque tem muito dado também que a gente vai gerando e não adianta. Acumula informação e não consegue tratar. Mas é muito difícil hoje você falar de saúde sem falar de tecnologia, sem falar de previsibilidade, sem falar de coisas que já aconteceram, que vão acontecer com base no histórico. E é uma sacada muito legal que vocês trazem, porque nada melhor do que tentar privar, né, tentar prever o futuro com base no que já passou. E essa coleta ela é muito rica para previsibilidade, para recurso, para todos esses pontos. Marina, estamos chegando ao fim do nosso podcast e eu queria que você deixasse uma mensagem para os empreendedores, principalmente para empreendedores jovens, como você teve essa coragem aos 20 anos. Então, eu já fui julgada como jovem, eu estava 10 anos depois de você com 30. Imagino, ao mesmo tempo, os elogios e o orgulho que você deve ser para o ecossistema que você faz parte, mas ao mesmo tempo os desafios pelo fato de ter que mostrar autoridade, seriedade, muito trabalho, com pouca idade, mas com uma visão muito grande. Então, deixa um recado para essas pessoas mais jovens que têm essa chama do empreendedorismo no coração, para que não apague pela vergonha ou talvez por serem oprimidas pelo aquele ambiente de não ser o padrão empreendedor que as pessoas esperam. Não, bacana. Eu acho que a maior mensagem é persista, porque vão ter várias vezes na sua jornada que você vai querer desistir. É muito, a gente sabe, é muito complicado e principalmente quando você é jovem, quando você senta na mesa, muitas vezes as pessoas te olham e falam, nossa, mas o que essa menina tá fazendo aqui? Eu já fui confundida várias vezes assim, ela é menor aprendiz. Então uma vez que eu ouvi menor aprendiz, eu falei, gente, menor aprendiz. Eu fiquei até orgulhosa, falei, nossa, eu tô com um cara de 15 anos aqui e tal. Obrigada por ser a funcionária do mês, a menor aprendiz do mês. Exatamente. Então, assim, eu acho que persista, acho que principalmente as meninas falta muita representatividade nossa, acho que no ecossistema. E é muito importante, acho que, estar ali e dar o seu melhor. Empreender, você tem que gostar muito, tem que amar muito empreender. E se você gosta mesmo, não tem dúvida, você vai passar pelo que for e vai conseguir. Então, persista. E a adrenalina fica e a gente quer cada vez mais. Exatamente. Mas parece até que é uma droga. Você vai lá... hoje eu nunca mais volto. Amanhã tá lá 6 horas da manhã. Nunca mais eu piso aqui. Vai lá, nossa, eu amo isso aqui no dia seguinte. Mas isso é muito importante porque, olha, mesmo com tão pouca idade, quantas pessoas você já ajudou com a sua inteligência, com a sua coragem de empreender e colocar essa visão no papel. Quantas nessas 12 pessoas que hoje vivem do seu sonho, de algo que um dia nasceu no seu coração e que a maioria talvez seja ali o sustento, a principal fonte de renda dessas pessoas é a geração de receita que o seu negócio pode proporcionar e essa mudança em tempo real com o próprio mercado. Então, você está vendo a movimentação de mercado, entendendo que tende a acontecer coisas mais integradas dentro da saúde e todo esse movimento de coleta de dados, análise, previsibilidade que você traz, o quanto que isso vai se encaixar no mercado. Isso é muito massa pra gente que é empreendedor falar assim, viu que eu não estava louca? Viu que a ideia tinha um fundamento e isso é o mais bonito no empreendedorismo. É ele ir de contra com todas as probabilidades de mercado, com todas as certezas que você já deve ter tido, ofertas de emprego, de ter algo ali próprio. Você falou assim, por que não apostar nisso, apostar em algo que ninguém está fazendo e que pode ser algo disruptivo? Exatamente. Acho que o propósito é o que faz a gente acordar todos os dias e
tentar fazer essa ideia dar certo, essa loucura, né? Essa loucura boa que vai modificar e mudar ainda muita coisa. Marina, deixa aqui embaixo pra gente como que a gente entra em contato com a Lina. Então, hoje você está buscando pessoas para fazer parte também do time. Então, se você é programador, se você tem esse viés, entre em contato com o pessoal. E como que as pessoas te procuram? RH de empresa, qual que é o seu foco se a gente for se conectar aí com empreendedores através desse nosso podcast? Não, bacana. Eu acho que para entrar em contato com a Lina, a nossa principal forma de encontrar a gente é no LinkedIn, que é Lina Saúde. Então, lá a gente também posta, a maioria das vezes, as vagas. Para entrar em contato com a gente também, a gente tem o nosso Instagram, Lina Saúde, lina.saúde. E, da minha parte, podem me contactar, LinkedIn, estou sempre aberta. Já Marina Gontijo? É Marina Cristo, na verdade, no LinkedIn. Vai ficar um pouco diferente, que Gontijo, ainda mais em Minas Gerais, tem assim... tem Depois muito. A gente conta a piada interna, tá, gente? Tem família de tudo dos Gontijo aqui. Exato. Então, Marina Cristo com CH, podem entrar em contato comigo. Adoro conversar também sobre qualquer empreendedor que tiver qualquer ideia. Eu gosto muito dessa área, então entre em contato e é isso, gente. Se alguém se interessou, estamos procurando aí desenvolvedores. Mas parabéns, Marina, fiquei encantada, embora a gente já tenha se esbarrado em 2019, provável 2019. Que foi quando a Baico começou a ser idealizada, a ser fundada. A gente se encontrou num evento de RH para programadores. Falei assim, quem é essa menor aprendiz aqui? Mentira. A gente se conectou. Ela também tá lá, né, aprendendo a programar. Mas foi super legal e poder te reencontrar agora com muito mais bagagem, muito mais maturidade. E o mais interessante é a persistência agora em um nível muito maior. Que é o que vai separar empreendedor que vai ter um futuro muito grande de empreendedores ali que passam e no primeiro, segundo desafio deixam aquele sonho morrer. Parabéns pela coragem, eu fico muito entusiasmada em conhecer e ver histórias como a de você, tão jovens, mas ao mesmo tempo tão grandiosas, que é o que vai mudar o nosso país. Sem dúvida, somos nós empreendedores, a oportunidade de transformar a vida das pessoas é nossa e não é do governo, e é com essa mentalidade que a gente vai ter uma nação ainda mais frutífera para a gente aproveitar. Perfeito, Rafa, muito obrigada, é um prazer estar aqui e te reencontrar também lá do início, agora ver a gente aqui no ByCast é muito bacana mesmo, então muito obrigada pela oportunidade. Pouco tempo, mas muita coisa que a gente está fazendo e vai fazer ainda mais. Obrigado pelo seu tempo, obrigado pela sua história. Pessoal, até o próximo episódio do ByCast com histórias empreendedoras como essa. Um abraço.